Oi, gente, professora Thalita. Estou corrigindo com vocês as questões de matemática da prova para soldado da PM de 2025. Essa é a questão 23. Ela diz assim: para receber o novo comandante, o primeiro-tenente Ramiro deverá organizar no pátio do quartel da PM uma formação retangular com 72 soldados dispostos regularmente em linhas horizontais e colunas verticais. Sabe-se que essa formação retangular deve ter, no mínimo, 3 linhas e no máximo 8 colunas. O número de arrumações diferentes que Ramiro poderá fazer é igual a... Bom, então aqui a gente tem que ter algumas observações, né? São 72 soldados. Esses soldados, eles vão ser organizados em linhas e colunas. E tem que haver, no mínimo, 3 linhas e no mínimo 8 colunas. Então a gente tem que encontrar números que quando a gente multiplica um pelo outro, o resultado é 72. Só que esses números têm que ser, a quantidade de linhas tem que ser maior que 3, né? Pelo menos 3, e a quantidade de colunas tem que ser pelo menos 8. Como a gente vai procurar, então, os números que multiplicados entre eles resultam em 72, o que nós estamos procurando nada mais é do que os divisores de 72, certo? Então, como é que a gente faz para achar os divisores de determinado número? A gente vai lá e fatora esse número. Nós vamos fatorar o 72 pelos números primos, tá? O primeiro número primo é 2, então enquanto aqui for par, a gente vai dividir por 2. 72 dividido por 2 é 36, por 2 é 18, por 2 é 9. 9 é ímpar, o próximo primo é 3 e o 9 dá para dividir por 3, que vai dar 3, e o 3 divide por 3, que vai dar 1. Chegou em 1, acabou a divisão. O que a gente faz agora? Agora a gente vai pegar esses resultados aqui e vamos combiná-los para encontrar quem são todos os divisores de 72, tá? Então começa assim, 1. Por quê? Porque todo número é divisível por 1. Então, mesmo que 1 não tenha aparecido aqui, a gente sabe que 1 é divisor. Agora a gente vai pegar esses números organizados de 1 em 1. Então, quais que eu posso pegar uma única vez? O 2 e o 3. Certo? Então, o 2 é divisor e o 3 também é divisor. Agora a gente vai organizar esses números 2 em 2. Organizando de 2 em 2, o que eu posso fazer? 2 vezes 2. Ou eu posso fazer 2 vezes 3. Ou eu posso fazer 3 vezes 3. São as únicas possibilidades organizando os números de 2 em 2. Tá? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. Vou deixar um espacinho aqui que eu sei que tem um que é menor. 9. Beleza. Depois que eu organizei esses números de 2 em 2, eu vou organizar eles de 3 em 3. Organizando de 3 em 3, o que dá para fazer então? Dá para fazer 2 vezes 2 vezes 2. Ou então dá para fazer... Vou pegar de outra cor. Dá para fazer 2 vezes 2 vezes 3. Ou então, dá para eu fazer 2 vezes 3 vezes 3. Organizando de 3 em 3, então são essas possibilidades. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2. 8. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. E 2 vezes 3 dá 6, vezes 3, 18. Beleza, organizei de 3 em 3. Agora, organizando de 4 em 4. O que dá para fazer organizando de 4 em 4? Dá para fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3, certo?
Ou então dá para fazer 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. São as possibilidades. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 3, 36. E por último, a gente vai organizar esses números de 5 em 5, né? Então, de 5 em 5 só tem uma possibilidade, que é multiplicar todo mundo. Multiplicando todo mundo vai dar 72. Beleza, esses são todos os divisores de 72. O que a gente vai fazer agora? A gente vai organizar esses números de 2 em 2, cuja multiplicação resulta 72. E como é que a gente faz isso de maneira prática? A gente pega sempre os extremos e vai juntando eles, tá? Então, aqui, ó, se eu pego 1 vezes 72, 72. Se eu pego 2 vezes 36, 72. 3 vezes 24, 72. Então, eu vou afunilando assim, porque todas essas combinações vão dar 72. Lembrando que a quantidade mínima de linhas é 3 e a mínima de colunas é 8. Então, eu vou colocar aqui linhas e colunas. Linhas e colunas. Quantas combinações eu tenho, respeitando isso aqui. Então, vamos lá. 1 e 72 pode? Não. 2 e 36 pode? Não. 3 e 24 pode? Pode, que eu estou respeitando o mínimo. Então, vai lá. 3 e 24. Depois, 4 e 18. Depois, 6 e 12. Depois, 8 e 9. Aí, agora a gente começa a inverter, né? Porque a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, eu posso colocar 9 e 8. O próximo seria 12 e 6. Só que 12 e 6 já não pode mais, porque tem que ter no mínimo 8 colunas. Então, esse 12 e 6, eles saem da minha contagem. Quantas possibilidades eu vou ter aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a alternativa D é a correta.